Convergências. Poesia instaura um dispositivo de troca simbólica entre imagens e palavras no contexto da política contemporânea que nós vivemos. Poesia concreta e música é sempre um bom acordo, um bom encontro. E a gente vê isso o tempo inteiro quando a gente tenta vocalizar o poema que está desenhado na tela. O real e o imaginário, Marcela. Convergências é um mosaico temático que perpassa a sociedade, perpassa a política, o soneto das ditaduras, né, que mantém a estrutura do soneto, né, com as marcas das balas, perpassa o cotidiano, o ego, que tem a coisa estética muito forte, que é linda, uma espécie de moldura e tem esse vazio no meio, né? Muito oportuna, no momento em que o país precisa de voto contra tantos vetos, né? Eu já conhecia um pouco da obra do Cello. A semana passada eu tive a oportunidade de vir assistir a peça Memórias de Fogo e a partir daí eu tive a oportunidade então de conhecê-lo pessoalmente, vim a prestigiar a exposição, estou gostando muito, tem uma parte mais social política e tem uma parte mais esotérica, vamos dizer assim, onde há a mandala chamada Aduana, o quadro, a proposta da pintura visual, da poesia visual. Vale lembrar que a poesia visual não é algo novo, ela data de 300 a.C., da Antiguidade, e Cello hoje é um dos maiores nomes da poesia visual na atualidade brasileira. Você tem aqui um alfabeto, né? O alfabeto fonético, e ele subverteu o alfabeto poético, olha só. Olha essa imagem aqui, ele botou isso tridimensional, estão todas as letras do alfabeto ocidental aqui, mas ele criou outra coisa, olha a profundidade, né? Porque as palavras são formadas pelo encontro das letras, olha o encontro de letras que ele fez. Quando a ideia me perturba entre o barulho e o silêncio, tudo é um só contrassenso. Que inocência ou culpa virá em vão me julgar neste papel tumular? Reparto em dobras meus textos, discursos e manuscritos, de abismos e de delírios, nas páginas palimpsestos. Reparto também a folha, metade de outra metade do que é múltiplo e arte. E antes que a ideia se recolha, e a angústia vire bolha, e o papel retorne seda, nas dobraduras das letras, o verso assim se desdobra, pois toda palavra é obra para muito além do poema. Da mesma maneira que tem muitos mundos num grão de areia, também existem muitos mundos em cada palavra. E o que ele apresenta aqui é resultado da herança cultural dele, das relações sociais dele e também um pouco da sua personalidade, quer dizer, muito da sua personalidade. Segundo Freud, ele é o princípio da realidade, né? Que ele faz a passagem do id, que seriam as pulsões, né, desgovernadas que nós temos no nosso inconsciente, e o ego, ele delimita isso
criando essa realidade que, no caso, barraria todas essas pulsões desenfreadas do id. Bom, eu acho muito interessante como ele colocou aqui, né, porque o ego, nessa forma que ele coloca aqui um vazio, quer dizer, um espaço em branco, que a gente pode fazer a leitura de como sendo um vazio, né? Agora, esse vazio, poderia ter duas formas de entendimento. Ou vazio como ausência, um nulo, ou vazio como a falta, a ser preenchido, que é justamente o desejo. No branco também interessante, porque realça não só essa questão política objetiva, mas toda uma subjetividade na semiótica construída ao longo do processo da sua poesia visual, né? Como você vê isso, Lafayette, nesse contexto aí? O preto e branco é o radicalismo, né? É a luz e a falta de.